Boa tarde, mais um vídeo aqui do Virtual Clínica. Nesse vídeo eu quero mostrar uma dica de como cadastrar colaboradores, especialistas, né? Seja ele um dentista ou um esteticista ou de qualquer outra especialidade que seja, e como diferenciar um percentual de comissão ou participação desse colaborador. Ou seja, criar uma exceção, mesmo que já esteja definido um percentual lá no cadastro do procedimento. Por exemplo, às vezes, vamos pegar aqui uma relação com uma clínica odontológica. Às vezes, lá no cadastro do procedimento, você já definiu as políticas de comissões, tipo 30% para orto, 35% para endo, enfim. Mas eu estou cadastrando um profissional que ele é um profissional de clínico geral e mesmo ele fazendo qualquer outro procedimento, seja ele de implante ou de endo ou de orto, eu quero pagar 13%, por exemplo, independente do que ele fizer, qualquer procedimento eu vou pagar 13%. Então, eu vou mostrar nesse vídeo como é que você cadastra um especialista e define essas exceções para ele de forma simples. Ok? Vamos lá. Para cadastrar um colaborador, nós vamos vir aqui no menu administrativo, colaboradores. Aqui é onde tem todos os colaboradores aí da minha clínica. E aí eu vou usar a opção novo, que é um novo colaborador. Vou dar um nome aqui, por exemplo, doutora Rosiane. Rosiane. Aqui, todos os outros dados não são obrigatórios, só é obrigatório o campo que tem um asterisco vermelho na frente. Então, não vou preencher agora nesse momento, não vou preencher o endereço. E aí, eu vou vir para o controle de acesso. Essa é uma das etapas mais importantes. Por quê? É aqui que eu vou colocar o perfil do colaborador para saber, para o sistema identificar o que tem, quais são os acessos que ele pode ter dentro da plataforma. No meu caso, é um dentista, então eu vou colocar aqui dentista. E aí vou dar um login para ela. Por exemplo, a doutora Rosiane. E aí, vou definir uma senha, depois ele pode mudar, ela pode mudar essa senha. E aí, aqui a gente tem o acesso a contas e caixas da clínica. Como é um especialista, ele vai trabalhar na operação, na parte de saúde, no atendimento, não faz sentido eu dar acesso às contas para fazer lançamento financeiro. Então, não vou dar nenhum acesso aqui. Quarto passo é o horário de atendimento. Se eu quiser definir um horário de atendimento das agendas desse profissional, posso definir aqui. Vou deixar em branco para ficar livre. E agora, a quinta etapa é se ele é um orçamentista ou não. Se esse profissional ou essa profissional é um orçamentista. Se for orçamentista, eu vou marcar para calcular participação ou comissão por orçamento e vou definir qual é o percentual. Por exemplo, eu vou pagar 3% por orçamento que for aprovado e pago, né, obviamente. E aqui eu vou definir um prazo. Se for aprovado em 30 dias, eu pago. Se não, passou de 30 dias, já perde a validade. E aqui a gente tem mais uma opção, se vai gerar em todos os pagamentos do orçamento, porque um orçamento, às vezes, deu R$ 3.000. Às vezes o paciente vai pagando aos poucos, ele não paga os 3.000 de uma vez. Aí eu posso optar por gerar em todos os pagamentos ou só no primeiro pagamento, que é essa outra opção. Bom, isso é um caso de orçamentista, mas não é o nosso caso, porque esse exemplo que eu estou fazendo aqui, eu não estou cadastrando um orçamentista. Vou tirar, porque eu não quero que gere comissão ou participação para quem fizer o orçamento, se esse profissional for fazer. Vamos lá, o que é o meu foco? É justamente aqui, ó, participação ou comissão por execução. Ou seja, o que eu quero fazer? Eu estou cadastrando aqui um clínico geral e eu combinei com ele que ele vai receber 13% em qualquer procedimento que ele fizer. Ou seja, mesmo que seja um procedimento que, por padrão, por exemplo, na endo eu pago 35%, mas para esse profissional eu vou pagar 13%, porque ele não é um especialista. Como é que a gente cria essa exceção? Se eu não colocar nada aqui, ele vai obedecer o que foi definido na tabela de procedimento, no cadastro de procedimento. Ou seja, lá no cadastro de procedimento eu já defini, esse procedimento é 35% de comissão ou participação. Mas, como eu quero criar uma exceção, nós vamos incluir essa exceção. Só lembrando que só preciso fazer isso se eu quiser definir uma comissão, uma participação diferente para esse profissional. Senão, já poderia salvar e está tudo certo. Vamos lá. Então, vou incluir aqui as participações exclusivas, que a gente chama, que é a exceção. E agora vem a dica, tá? Como é que eu vou saber o que é diferente? Porque aqui eu já tenho alguns procedimentos de clínico geral que eu pago 13%. Eu quero pegar, são outros procedimentos que estão, por exemplo, a 35, 30, e quero
definir 13%, ou seja, qualquer procedimento que ele fizer, eu quero pagar só 13%, eu não quero pagar os 35%. Uma dica, agora que na busca nós vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui o número 30. Veja que ele vai trazer todos os procedimentos que tem 30% na frente. E aí é só vir aqui, ó, marcar todos, e aí dou um cliquezinho fora aqui só para fechar, então já estão todos de 30 aqui. E aí eu vou falar como que eu vou pagar em percentual, só porque ao invés de 30 eu vou pagar 13. E aí, em que momento eu vou pagar? Após o pagamento do paciente e a execução do procedimento, incluir. Feito isso, veja bem, ó, ele incluiu as exceções aqui, ó, ele mostra aqui como que está no procedimento do lado esquerdo em azul escuro, está 30%. Como que eu vou pagar para esse profissional? 13%. E aí eu incluí só as exceções. Da mesma forma, eu posso fazer com os de 35%, ou seja, eu busco aqui, ó, 35%. Veja que trouxe aqui todos de 35%. Ó, essa dica é muito boa, porque você faz um filtro em vez de sair marcando. E aí eu marco todos aqui. Qual vai ser o tipo de cálculo? Vai ser em percentual, vou pagar 13% ao invés de 35% nesses aqui também. Após o pagamento e execução, incluir. E assim, veja bem que eu vou formando as exceções, ou seja, no cadastro do procedimento está falando que é 30, mas eu vou pagar 13 para esse profissional. E aí, eu monto aqui os procedimentos. Dessa forma, eu peguei todos. E aí, ó, se eu tivesse, por exemplo, os de 40%, eu poderia vir aqui para procurar por 40%. Nesse caso aqui, acho que eu não tenho nenhum procedimento de 40%, mas poderia fazer o filtro. Ó, não tem nada. Então, eu já montei todas as exceções aqui em poucos minutos. Aqui eu não tenho nenhum encargo para cobrar dele, de acordo com a condição de pagamento, eu poderia cobrar no cartão um encargo de, por exemplo, se eu quisesse descontar dele 3,5% no cartão, poderia vir aqui, incluir, ó, quando for cartão de crédito, eu vou descontar integralmente 3,5% da comissão dele, por exemplo. Poderia fazer isso, incluir. Aí, ó, por padrão, não desconto de ninguém, mas desse profissional vou descontar 3,5%. E assim por diante. O foco desse vídeo é mostrar como configurar exceções. O cadastro de colaboradores é muito simples, mas se você for usar o padrão da clínica, você não teria que fazer esses passos, o passo 6, o passo 7. O sistema já pegaria o que está no procedimento. Mas, se você quiser criar exceções, você pode usar tanto exceções para percentuais de participação ou de comissão e também descontos de acordo com condições de pagamento. Por exemplo, se for no débito, eu quero descontar 2,5%. Então, ok, no débito, clica aqui fora. Como que eu vou descontar? Integral e não proporcional. O que é o proporcional? Por exemplo, ele desconta proporcional ao percentual de comissão, ou seja, 30% dos 2,5% do pagamento. No nosso caso, nós vamos descontar integral de 2,5% no débito. Incluir. Ou seja, o que eu falei? Sistema, antes de calcular a comissão, verifica se o pagamento foi no cartão de crédito, desconta 3,5%, por exemplo, R$ 100. Ele vai descontar 3,5%, vai ficar R$ 96,50. E aí sim ele vai aplicar os 13% em cima daquilo que sobrou. Da mesma forma, se for no débito, desconta 2,5%, e aí sim faz o cálculo de comissão em cima do que restou. Ok? Feito isso, montamos todas as exceções, gravar. E está pronto, colaborador cadastrado, todo configuradinho, prontinho para ser usado. Doutora Rosiane, que eu fiz o cadastro, a gente editar ela aqui agora, ó. Nós vamos ver aqui que está tudo montadinho, ó. Todas as exceções já estão aqui. E aí o sistema vai obedecer isso. Se ela fizer uma contenção superior, ao invés de receber 30%, como está no cadastro de procedimento, ela vai receber 13%. E assim por diante, ok? Então, esse é o cadastro de colaboradores com exceções no que diz respeito a comissões ou participações e também encargos. Ó. Se for pago no cartão de crédito, vai descontar dela 3,5%. Se for no débito, vai descontar dela 2,5%. Ok?